procurando nos sintonizar com Deus, com Jesus, tranquilizando o nosso coração, a nossa mente, procurando deixá-los, a nossa mente, como uma esfera vazia de preocupações e afazeres, nos focando no aqui e agora, nos dando esse espaço do pão do Espírito, para que mais facilmente nós possamos absorver os ensinamentos da noite trazidos por Jesus. Nessa condição de tranquilidade e de paz, vamos iniciando o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Então, o tema que nós pegamos para falar hoje, na noite de hoje, faz parte de um pequeno grande livro chamado Pensamento e Vida. Ele é um livro muito... ele é pequeno, mas é grandioso nos seus ensinamentos. É um livro trazido pela mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E esse livro, ele é muito interessante, ele contém 30 pequenos capítulos. E cada um deles traz lições valiosas. E ele foi escrito através do Emmanuel e ele nos conta que ele é como se fosse uma cartilha para aqueles espíritos que estão na espiritualidade aguardando o retorno à carne, para se reencarnar. Então essas lições, essas 30 lições são como uma cartilha para aqueles que estão retornando. E ele se pôs, né, a nos oferecer essas lições aqui, né, para nós já encarnados. Então é muito valioso, são lições que falam desde a nossa vida individualmente, quanto de uma forma coletiva, e é um livro muito valioso. A gente separou essa lição, que é das mais assim, profundas e fundamentais para a nossa existência, que é justo o capítulo 20 desse livro, que se chama Hábito. Então é bastante interessante, nós vamos fazer aqui a reflexão sobre o que é o hábito e como ele se dá em nós, porque muitas vezes a gente nem se dá conta, né, dos hábitos que tem. Já no Livro dos Espíritos, o Kardec, ele diz assim, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A educação é a chave do progresso moral de todos os seres. Então, olha como é que Kardec define a educação. A educação é um conjunto de hábitos. Então, nesse conjunto de hábitos, você desenvolve a educação. Então, dentro dos hábitos, nós temos os hábitos bons, que seriam considerados chamados as virtudes, e os hábitos maus, que seriam considerados os vícios. Então, todos nós temos hábitos. Todos nós, invariavelmente, temos muitos hábitos, né? E eles são bons ou ruins, de acordo, né, com aquilo que a gente vive. O hábito, para a gente ter uma ideia melhor, ele é como se fosse uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constantemente a indução de uma rotina. Então, ela é uma esteira de reflexos mentais que estão ali acumulados na nossa cabeça. Imaginem mesmo uma esteira cheia de pensamentos que ao longo de toda a nossa trajetória eles foram acumulados. E aí nós transformamos esses hábitos numa rotina e impulsos que muitas vezes nós não percebemos. Por exemplo, nós podemos ter o hábito da reclamação, né, que é a rotina de reclamar, ou o hábito de entrar em brigas. O vício, então, ele induz a manutenção daquela rotina. Então, a pessoa, às vezes, sem perceber, ela sempre se vê numa discussão. Ela sempre se vê numa briga. Eu não aguentei, eu estava conversando, falando, quando eu vi, já se transformou aquela conversa numa briga, numa discussão. Porque a pessoa, sem perceber, ela já vai elevando a voz, ela já vai ficando alterada, e ela, quando vê, ela já está gritando, ela já está brigando, e às vezes nem era o intuito, né? Nem era a razão da conversa, nem era o motivo, mas acaba virando. Ou então a pessoa que reclama de tudo. Ela acorda, ela já se queixa de alguma coisa, se está quente, se está frio, se ela tem um veículo para sair ou se ela não tem, se ela conseguiu tal coisa ou se ela não conseguiu. De todas as formas e jeitos, ela está reclamando.
porque isso se transformou num hábito. Então está ali na esteira mental dela aqueles mesmos pensamentos que estão levando a ela a ter essas mesmas atitudes. E aí vira como se fosse um modus operandi em nós. Como os computadores, né, que tem a programação, nós também temos a nossa programação. E às vezes essa programação ela está viciada por esses pensamentos repetitivos e muitas vezes não são bons. E aí como é que a gente muda isso? Ele diz assim, o modus operandi muda com Jesus. Ao invés de revidar, nós iremos ter compaixão através da força maior do amor de Deus em nossas vidas. Então veja, se a gente tem ali uma esteira mental, né, numa velocidade de andamento dos nossos pensamentos, aquilo só vai mudar quando uma força exterior se manifestar ali naquela esteira de pensamentos. Somente assim, com uma força externa, é que vai mudar ali essa esteira mental. Aí muda o nosso modus operandi. Qual que é essa força exterior capaz de tirar-nos desse caminho de vícios, desse caminho de rotinas? Segundo Emmanuel, é a força do próprio Cristo em nós. De nós estudarmos Jesus, de nós orarmos, fazendo esse movimento de esforço mesmo de sair dessa esteira contínua de pensamentos que nós temos. Então é uma força externa, onde você muda o seu padrão mental. Então transformar vícios e consolidar virtudes, esse é o nosso objetivo. Transformar os nossos vícios, os consolidando em virtudes. E isso demanda bastante esforço. E olha que frase também bastante importante do Emmanuel. Ele diz assim, em tudo na vida, a disciplina antecede a espontaneidade. Então as pessoas que nós vemos, por exemplo, um Chico Xavier, a espontaneidade que ele tinha no trato com as pessoas, a amorosidade dele, a cada um que lhe beijava a mão, ele retribuía o beijo na mão da pessoa espontaneamente. Então não se viu em momento algum da vida do Chico um lance em que ele estivesse enraivecido, um momento em que ele estivesse sem paciência, um distrato com quem quer que fosse. E ele se expunha ao público por horas a fio. Então, de onde vinha aquela espontaneidade dele? Porque não era um tipo que ele fazia, era ele genuinamente. De onde que vinha essa espontaneidade? Essa espontaneidade vinha da disciplina que ele tinha e que não foi forjada somente nessa vida de Chico Xavier, mas nas outras pregressas. Então foi esses movimentos de esforço de sair desse modus operandi sempre igual e viciado, vicioso, para trazer a disciplina para a sua vida. Então a disciplina vem antes da espontaneidade, porque é um trabalho de esforço que todo o espírito evoluído tem, que a gente vê pessoas boníssimas, fala, nossa, mas ela é tão agradável, tão genuinamente boa, porque foi um esforço que a criatura fez em algum momento, e aquilo de alguma forma se transformou em espontaneidade dentro da vida dela. Então, abrir nova vertente de luz. Nesse momento que você deixa essa luz entrar, você muda o seu modus operandi, você abre toda uma vertente de luz para a sua vida. E é aí onde nós evoluímos. Então, nós não devemos, por exemplo, na fala do Emmanuel, deixarmos a embarcação da nossa existência correr ao gosto da correnteza. Devemos nos educar, criando novos hábitos. Então não tem aquela fala, igual a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim e não tem mais jeito. Não é assim que funciona para nós numa consciência espírita. Todos temos a chance de mudar, seja em qual idade for, em que momento da vida estiver. Todos temos essa possibilidade, essa força de mudar os nossos hábitos, de alterar o nosso caminho. Nós estamos nessa possibilidade a cada instante da nossa vida.
Então, nós temos o domínio da nossa vida, da nossa fala, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. Não dá para deixar a nossa vida correr conforme a correnteza, de qualquer forma. Nós não somos mais, nós já estamos numa fase já criando uma maturidade espiritual. Então é importante pensar no que se pensa, para dar norte aos nossos pensamentos. Então, como nós vamos almejar mundos felizes sem manter o equilíbrio interno com hábitos de luz, como nos mundos felizes, por exemplo? Não é? Então, às vezes a gente se queixa muito do nosso planetinha aqui, inferior, com tantos problemas e tantos desafios. Mas será que dentro de nós já estamos vivendo um mundo feliz para almejarmos mundos felizes? Será que nós amamos tudo que a gente pode? Será que nós não cultivamos a inveja, os ciúmes, a raiva, a ira dentro de nós? Porque aqueles seres dos mundos felizes estão nesse padrão. E qual é o nosso padrão mental? Então não basta almejar um mundo feliz, eu preciso criar um mundo feliz dentro de mim. E aí eu vou estar vibrando de acordo com aquele mundo feliz que eu almejo habitar. Então, o início de tudo é dentro de nós mesmos e começa justamente no hábito e nos nossos pensamentos. Os hábitos de hoje são a minha herança do meu eu do passado. O Emmanuel mesmo diz isso, né? Às vezes a gente fica caçando quem a gente foi no passado, o que a gente fez, quem será que nós fomos no passado. Ele fala, não está tão difícil de descobrir. Observa as tuas tendências do hoje, observa as tuas tendências, observa o que você faz quando você está absolutamente sozinho, o que você gosta de fazer, quais são as suas tendências. Elas falam de quem você foi lá atrás. Então, os nossos hábitos de hoje, elas são heranças do nosso eu do passado, de quem nós fomos. Se nós temos o hábito de cultivar a ira, a revolta, fomos alguém encolerizado lá atrás. Se para nós o perdão já é fácil, fomos alguém que já trabalhou o perdão lá atrás. Então é analisar, sempre estarmos nesse processo do autodescobrimento. Tem uma fala interessante do mentor Calderaro no livro Mundo Maior, da série André Luiz. Ele fala um pouquinho melhor disso quando ele nos propõe a casa mental. Lá, quando ele está em conversa com o André Luiz, ele explica que a nossa mente, a nossa casa mental, ela é como se fosse mesmo uma casa e nós vamos ter 3 andares nessa casa mental, que todos nós temos. Nesse teto, né, que seria a parte superior da nossa mente, nós temos o nosso futuro, nós temos o superconsciente. E nele estão as nossas metas, estão os nossos ideais, estão aquilo, o nosso propósito, o que nós almejamos. Está lá no teto do nosso superconsciente. Mais abaixo, seria no térreo, como se estivesse no meio da nossa cabeça, nós temos o presente, que é o nosso consciente. E lá nós encontramos o nosso esforço e a nossa vontade. E abaixo, num porão da nossa mente, localizado aqui mais atrás, na nossa nuca, nós teríamos o passado, que representaria o nosso subconsciente. E nele aqui estão os hábitos e automatismos. Então é muito interessante nós termos esse desenho da casa mental. Porque vejam, se lá atrás, que representando o meu passado, no meu subconsciente, estão os meus hábitos, estão os meus automatismos, o que acontece? Eu pego algo do futuro, que é a minha meta, o que eu quero ser, eu opero no presente, dentro da disciplina e do esforço, e faço aquilo ser passado, consolidando novos hábitos no superconsciente. E é aí que está a grande chave de transformação da evolução da criatura humana. Está nesse transpor, nesse esforço de você mudar
aquele subconsciente que está lá nos hábitos, no automatismo, com as suas metas do que você quer ser. Então, a evolução, ela é a própria educação do ser. Toda a nossa evolução foi feita baseado nessa evolução. No útero mesmo, nós passamos por todas as fases da evolução, que é a embriogênese. Se você pegar um feto e você vê ele desde quando ele foi fecundado, né, que ele se assemelha a uma ave, ele tem aquele rabinho e vai indo o fetinho até ele se ficar igualzinho um ser humano. Só que vocês veem, isso se chama embriogênese, porque nós passamos, né, na evolução que nós inclusive estamos estudando aqui na escola, por todos esses processos. Quer dizer, uma consolidação. E que a gente, cada vez que reencarna, fisicamente passa por essas fases de uma maneira compacta no período de uma gestação. Olha que interessante, porque aquilo tudo está dentro de nós. Então aqueles atavios e os hábitos do passado se consolidam e a gente vai mudando eles e agregando e vai evoluindo. Só que às vezes a gente dá uma estacionada, por isso que a gente precisa ter essa força de vontade de mudar. Então percebam, quando nós estudamos, oramos, nós acessamos esse superconsciente, que fica mais ou menos aqui na frente da nossa cabeça. E ali a gente colhe ideais e metas superiores. E aí nós trazemos para o nosso presente, onde nós temos o nosso esforço. Então a gente trabalha aqui no nosso presente. E à medida que a gente for aplicando bons hábitos com disciplina, nós vamos consolidando o subconsciente, gerando um automatismo de luz. Ficou fácil de entender? Desses 3 andares da nossa mente, a gente precisa sempre estar em contato com a luz através da oração. Por isso que é tão fundamental estudar, buscar se aprimorar, orar. É tão fundamental isso porque cada vez que você ora, você eleva o seu pensamento lá para o seu superconsciente. E aí você preenche de luz aos outros níveis do seu cérebro. E você vai alterando o seu automatismo primário e animal que todos nós temos. Se não é assim, você nunca evolui, você não passa da fase primária de evolução. E aí nós precisamos desse esforço. Então, na oração que está no superconsciente, nós passamos ao trabalho que está no consciente e mudamos os hábitos lá do subconsciente. A única maneira de superar um hábito ruim, qual é? A única maneira da gente superar um hábito ruim, sabe qual é? É substituir esse hábito por um hábito bom. É a única maneira, porque todos nós temos hábitos. E aí nós precisamos substituir. E muitas vezes não é fácil nós fazermos isso, mas aí é que está o esforço da gente sair daquela esteira de pensamentos contínuos e repetitivos e mudar. Então, quando vinha aquele pensamento de desespero, nós fazermos uma prece. Quando vinha aquele pensamento do medo, nós substituímos por um pensamento de apoio espiritual, ler uma mensagem edificante, fazer uma prece. Porque aí nós estamos indo lá no superconsciente, buscando fonte de luz para a gente alterar o nosso aqui e agora, porque senão a gente fica patinando e não consegue evoluir. Então, por exemplo, quais hábitos predominam na sociedade de hoje, no coletivo? Quais são os hábitos do coletivo que predominam? Predomina o egoísmo, predomina a inveja, a cobiça. A sociedade, ela opera nesse modus operandi. Nesse modus operandi de que você precisa pisar no outro para se sair melhor, de que você precisa ter mais do que o outro para estar melhor. Esse é o modus operandi da sociedade, é uma sociedade doente. E muitas vezes a gente acaba se contaminando e trazendo isso para o nosso eu interior. E é aí que está o nosso esforço de sair desses hábitos coletivos da sociedade e iniciar uma transformação íntima em nós.
Porque se eu inicio, ela inicia, todos iniciamos, aí se altera a sociedade coletivamente. Porque todos esses hábitos, eles nos custam séculos de reparação. Esses maus hábitos, séculos de recuperação. Então, não perdoar é complicar a vida. Magoar-se é complicar a vida. Revidar é complicar a vida, porque nós vamos estar gerando uma eterna insatisfação em nós mesmos, porque nós vamos continuar naquela esteira de hábitos repetitivos. Nós temos o egoísmo, é o pior dos hábitos que nós todos temos. O egoísmo, o pior dos hábitos, todos que não agem conforme eu quero me infelicitam e me ferem. São aquelas pessoas que parece que o mundo está somente para elas. Então, se tal situação não está do jeito que do agrado dela, ela sai. Ela não quer, ela desiste, ela abandona. Porque parece que as coisas têm que estar para ela como ela quer. Então, isso é um hábito egoísta. A pessoa não tem a capacidade de enxergar as coisas como elas são, independente do desejo individual dela. Então, nós ficamos no mecanismo da cautela e da desconfiança. Desconfiamos de tudo e de todos. Também são hábitos, a pessoa não se deixa, não se permite envolver e conviver em sociedade. Esse também é um mau hábito e isso gera a falta de união com Deus. Porque você está tão distante de Deus que você fica nesses hábitos egoísticos, não é? E aí o oposto disso seria substituir esse egoísmo, por exemplo, por uma vida simples. É a proximidade com Deus, porque na distância dele nós complicamos a nossa vida. Então, quanto mais simplicidade nós trazemos para a nossa vida, mais descomplicação nós também trazemos. Porque a gente fica dentro da simplicidade que o próprio Jesus nos trouxe. Esse mecanismo de hábitos, ele foi criado para o nosso progresso, mas se nos utilizamos dele para hábitos infelizes, ele se transformará em uma máquina de autodestruição. Então, se nós só ficamos nessa esteira dos hábitos ruins, nós também vamos trazendo destruição para a nossa própria existência. Porque essa questão dos hábitos, ela foi criada, não é, por Deus, para que nós possamos evoluir. Só que a gente precisa saber alterar e melhorar esses hábitos. Quando nós estacionamos, nós nos transformamos em máquinas de autodestruição. Porque a gente, por exemplo, fica no vício do alcoolismo, das drogas, da obsessão. Quantos de nós não ficamos naquele biônimo da ilusão e da desilusão, nos enganando depois do berço e nos desenganamos depois do túmulo, nesse binômio ilusão-desilusão. Então a gente reencarna com propostas valiosas de mudança, damos de ombro, não prestamos atenção. É um amigo que nos oferta um livro, um convite para que a gente mude e a gente dá de ombros. Agora não é o momento, agora eu não quero, agora eu não vou. A gente começa e depois desiste. Acontece justamente isso, nós ficamos reencarnando e desencarnando sem evoluirmos, porque permanecemos agarrados nos maus hábitos que trazemos desde lá de longe, de séculos mal vividos. E hoje, através do Espiritismo, não dá para dizer que nós não sabemos como mudar, que nós não sabemos como melhorar, porque nos livros estão todas as instruções de que nós necessitamos para fazer essa mudança acontecer nas nossas vidas. Porque senão nós ficamos acalentando a ignorância. Todas as vezes que nós nos recusamos a crescer, é porque nós ficamos acalentando a ignorância. Então a gente reencarna, desencarna, sem evoluir. Porque a evolução, ela nos impõe a instituição de novos costumes. É hora de mudar. É hora de pensar diferente, mudar de verdade os nossos hábitos. E a nossa referência é o Cristo.
no que nos traz a renovação com transformações viscerais para o nosso espírito. Então, toda a trajetória do Cristo é um convite de exemplo para que a gente possa mudar. Se nós pegarmos toda a vida do Cristo, desde a manjedoura, nos trazendo a simplicidade da vida, até todos os fatos mais importantes da vida do Cristo são lições de troca de hábito, principalmente naquela sociedade em que ele retorna tão viciada que era em maus hábitos. Ele vem trazendo toda uma revolução de mudança de hábitos que até hoje nós estamos tentando transformar e muitas vezes não temos sucesso. Mas agora, junto com o Espiritismo, nós vamos conseguir com mais facilidade essa troca de hábitos, não é? E aí a gente coloca, ao invés de condenar, perdoar, né? Ao invés de ter preconceito, termos fraternidade. Ao invés de cultivarmos a tristeza e o desânimo, pensarmos nas bem-aventuranças de Jesus quando nos traz o bom ânimo. E a todos os aflitos sempre há a esperança trazida pelo Evangelho. E terminando com o Cristo, com a sua fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através dele, nós temos aí um roteiro a seguir para que nós possamos de verdade alterar os hábitos tão viciados que nós temos para hábitos saudáveis. No começo é bastante difícil, porque vem o impulso, né, dos nossos atavismos. Se a gente for trocar simples hábitos, né, do nosso dia a dia, a gente vai ver que a repetição ela tende a se sobrepor. Mas quando nós temos a disciplina de mudar de verdade, passado alguns meses, um novo hábito saudável se insere na nossa vida. E nós aí transformamos a nossa existência. Então é preciso muito esforço da nossa parte e toda a codificação e os livros estão aí para nos dar este apoio, o próprio Evangelho. Então que nós possamos recorrer a estas fontes para todas as vezes que o desânimo tentar nos envolver, nós possamos recorrer a estes exemplos e nos transformar em novos hábitos, para que quando nós desencarnarmos, percebemos que estamos melhores do que quando aqui chegamos. Então, obrigado pela atenção de todos. Nesse instante, vamos novamente fechando os nossos olhos, nos recolhendo em prece, sentindo a presença amorosa dos benfeitores espirituais a nos envolver, sentindo a proteção dos nossos guias, dos nossos mentores, para que eles possam nos pacificar, envolvendo-nos em bênçãos de muita paz e de muito amor, que possamos visualizar uma luz muito intensa a envolver esta casa de oração que nos acolhe. Vamos expandindo esta luz para todos os lares dos colaboradores e trabalhadores desta casa. Vamos também envolvendo nosso ambiente de trabalho em muita luz, em muita paz, trazendo luz também aos nossos lares, levando a imagem de Jesus, abrindo portas e janelas, sentindo a sua presença a envolver com imenso carinho todos que lá convivem conosco. E vamos voltando para cá, neste salão, sentindo que luzes infinitas descem sobre as nossas cabeças, permeando o nosso corpo, o nosso espírito, trazendo muita paz e muita luz aos nossos corações, tranquilizando as nossas preocupações, nos dando bom ânimo e alegria de viver. E assim, tranquilos, vamos aguardando a segunda parte do nosso tratamento. Graças a Deus.